Três figuras no alto de uma montanha, uma luz que não vem de lâmpada humana, um brilho que parece abrir a própria matéria, e Lucas, sozinho entre os evangelistas, nos diz não só da visão, mas do que aqueles visitantes discutiam. Ele registra um tema, Êxodos. A palavra grega que Luke usa para falar da partida de Jesus não é um detalhe técnico, é uma chave que muda o centro da cena. Não é coroação, não é festa de esplendor perene. É saída, é caminho que aponta para resgate. E compreender o peso dessa palavra nos obriga a ler a transfiguração não como um fim glorioso a ser admirado do alto, mas como um ponto de preparação para uma descida que será dura, necessária e redentora. Imaginem comigo a montanha como o interior de uma fornalha de luz. Não um refúgio para quem quer escapar, mas uma oficina onde se tempera uma missão. No topo, Jesus resplandece. Ao seu lado, duas figuras que carregam histórias e expectativas. Moisés e Elias conversam com ele. Lá embaixo, no vale, a vida continua. Feridas, gritos, um pai que implora auxílio para seu filho, conflitos que exigem serviço e coragem. A pergunta incisiva que Lucas provoca é: por que logo naquele ponto o evangelista usa a palavra Éxodos? O que significa dizer que Jesus estava partindo, não apenas deixando um lugar, mas cumprindo um trajeto de saída que lembra o grande êxodo do Antigo Testamento. Antes de mergulharmos no significado lexical, volte comigo 6 dias no tempo. A caminhada começa mais abaixo, em Cesareia de Filipe. Ali, diante de um recorte geográfico e espiritual, Pedro profere algo que mudará o rumo de tudo. Tu és o Cristo. Confissão de reconhecimento messiânico. Mas Jesus, logo em seguida, coloca diante deles uma verdade que corta as expectativas. Ele anuncia que deve ir a Jerusalém, sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. A reação humana é imediata e quase comovente. Pedro o repreende. Aquele não é o impulso de quem quer proteger, de quem imagina uma liderança messiânica triunfante, de quem não concebe que o rei venha por caminhos de humilhação. Depois desse não, de acordo com Lucas, há silêncio. 6 dias de distância entre a angústia do anúncio e o evento no alto da montanha. São 6 dias que lembram, para quem ouve com ouvidos judeus, o eco de Sinai. Dias que separam a voz anunciadora do encontro do Sinai, o tempo entre a promessa e a manifestação. Essa lacuna temporal não é mera cronologia, é a moldura para que o que se dará na montanha seja lido à luz da história de Deus com seu povo. Se pararmos aí, é fácil transformar a transfiguração num espetáculo estático, mas Lucas, com o recurso de uma palavra, Êxodos, nos diz que o foco é outro. O grego êxodos, carrega uma família semântica ampla, saída, partida, um movimento que leva do lugar de opressão à liberdade. É termo usado para o grande acontecimento do Êxodo número AT, quando Deus liberta e conduz seu povo. Quando Lucas aplica esse campo semântico à trajetória de Jesus, a cruz e a ressurreição entram no enquadramento não como erro ou tragédia, mas como o caminho por onde acontece o resgate. Êxodos não é eufemismo para a morte apenas, é termo que liga perda aparente à libertação definitiva. Entender isso muda a leitura. A transfiguração fornece clareza about the mission, não para ancorar os discípulos numa felicidade de cume, mas para preparar e instruir a caminho do vale. Se aceitarmos essa pista lexical, outros elementos da cena se encaixam com mais nitidez. Moisés e Elias, por exemplo, não são meros enfeites de um cenário celestial. Representam trajetórias distintas dentro do povo de Deus e, juntas, circundam a pessoa de Jesus como testemunhas do que ele veio realizar. Moisés, cuja história termina sem entrar na terra prometida,
carrega sobre si a tensão da liderança que experimentou a relação profunda com Deus e, ainda assim, uma frustração humana. A entrada física na promessa lhe foi negada. Elias, por sua vez, foi levado em um turbilhão. Ausência de morte ao modo comum, um arremesso que preserva o profeta da experiência de sepultamento. Juntos, eles simbolizam duas polaridades da história de Israel: o caminho da lei e a demanda por fidelidade até a morte, e a intervenção soberana de Deus que, por meios misteriosos, faz seus servos transitar entre terra e céu. Ao aparecerem conversando com Jesus, eles não vêm para receber glória por si mesmos, mas para apontar em suas histórias antitéticas para o êxodo que o Filho terá de cumprir. Um êxodo que, paradoxalmente, passa pela aparente derrota da cruz para inaugurar restauração. Pedro, Tiago e João observam. Pedro, impulsivo como sempre, propõe construir tendas, sken no grego. Ele quer fixar aquele momento de brilho e concordância. 3 tendas, 3 presenças importantes: Jesus, Moisés, Elias, como se erguerem habitações pudesse aprisionar a revelação. A palavra sken, transliterada aqui como sken, remete ao vocábulo grego para tenda, barraca, habitação temporária. E essa palavra carrega conotações teológicas ricas, remete ao tabernáculo móvel, à tenda do encontro no deserto, ao gesto de habitar entre nós. No pensamento bíblico, a tenda lembra a presença de Deus que acompanhou Israel pela jornada. Não uma presença estática no templo no alto de uma cidade, mas uma presença itinerante, próxima ao povo, deslocável. Pedro, com sua proposta, talvez esteja pensando na festa dos tabernáculos, a celebração em que se lembrava a peregrinação e se habitava em tendas como sinal de memória e esperança. Construir tendas ali, no topo da montanha, seria celebrar a presença de Deus. Seria também, pode-se imaginar, acomodar a revelação como se fosse algo para se morar e não para se levar adiante. Então, a nuvem. A nuvem que surge naquela cimeira não é um adorno climático, é a mesma linguagem simbólica que permeia a memória do Sinai e a história do tabernáculo. Lucas registra uma nuvem que os cobre. Usemos aqui o termo grego episkeu, transliterado como episkeu, para aproximar a sensação. Episkeu sugere a ideia de cobrir, de lançar sombra protetora, de uma glória que paira sobre. No Antigo Testamento, quando a glória de Deus enche o tabernáculo, ou quando a nuvem guia Israel pelo deserto, há sempre a noção de presença que envolve, protege e revela. A nuvem que aparece sobre a montanha funciona com a mesma dinâmica. Ela não apenas ilumina, ela envolve. É como se a antiga divina manifestação que acompanha o povo reaparecesse, agora centrada em Jesus, indicando que algo decisivo a respeito da presença redentora de Deus está em jogo. Importante notar, Luke escolhe registrar o conteúdo da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Por isso a ênfase no assunto, no que eles estavam dizendo. Mateus e Marcos enfatizarão mais visivelmente a transformação da aparência e das roupas. Cada evangelista seleciona perspectivas que servem aos seus propósitos teológicos. Mas a escolha de Lucas de sublinhar a temática e de usar êxodos para nomear a partida é intencional e apontadora. Lucas quer que seu leitor ouvinte identifique ali não um simples momento de aclamação iluminada, mas uma conferência messiânica, onde o futuro de Jesus é interpretado nos termos do grande movimento de salvação de Israel. Voltemos então por um momento ao verbo que Pedro emprega e ao gesto que ele propõe. Façamos 3 tendas. A escolha de erigir Esquém enfoca a ideia de permanência imediata. Pedro imagina uma morada, um lugar onde aquela visão possa repousar. Mas a nuvem, episkel, não permite que a cena vire repetição litúrgica ao sabor do que desejam aqueles homens.
A presença divina é passageira, não no sentido de descartável, mas no sentido de não se tornar fim em si mesma. A nuvem cobre, e em seguida, o que era claro se torna centrado no comando divino que corta qualquer tentação de estagnação. Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam a ele. Aqui está a linha de divisão entre o encantamento estético e a obrigação teológica. A voz do Pai redireciona. Não fiquem presos à luz, nem erreiquem abrigos ao redor da experiência. O essencial é ouvir a proclamação que vem daquela pessoa. A proclamação que aponta para um caminho que passará por sofrimento, morte e, sim, ressurreição. Ouçam a ele. Essa afirmação não é saída do vazio, remete a uma longa tradição de instrução profética. Em Deuteronômio, há a promessa de um profeta como Moisés, a quem o povo deverá ouvir. A voz que sobre a montanha ordena, ouçam a ele, ecoa essa autoridade. Não apenas celebra a filiação de Jesus, mas o coloca na linha de quem fala em nome de Deus, e, portanto, deve ser obedecido. E o conteúdo de sua palavra, no contexto imediato, era precisamente o anúncio de paixão que Pedro recusara. Ouvir, então, significa aceitar que o caminho messiânico de Jesus não será o daqueles que esperavam triunfo militar ou poder político, mas o de um servo, cujo êxodos implicaria passar por morte para levar adiante a libertação definitiva. A cena, vista por esses ângulos, adquire um movimento claro: anúncio, silêncio, revelação, comando. Mas ainda há peças que pedem atenção. O fato de Moisés e Elias estarem ali conversando com Jesus sobre seu êxodos acende uma série de intenções teológicas. Moisés, representante da lei, traz a memória do grande ato de libertação pelo qual o povo foi chamado a andar. Elias, profeta que representava a fidelidade feroz e as expectativas apocalípticas, é lembrado como alguém que experimentou intervenção divina extraordinária. Juntos, conversando com o Filho, esses dois homens, símbolos da totalidade da história salvífica, ratificam que a obra de Jesus não é um episódio isolado, mas o clímax pelo qual toda a história do povo converge. Eles não vêm para dar glória ao brilho. Vêm de maneira sóbria para discutir o êxodo que se aproxima. Um movimento que, como no êxodo antigo, exigirá confiança, sofrimento e obediência. Nesse ponto, é crucial lembrar um limite interpretativo. O texto não explica, em termos científicos ou fenomenológicos, como Moisés e Elias apareceram. O evangelista simplesmente registra a cena como testemunho da revelação. Toda tentativa de descrever mecanicamente o aparecimento, como se fosse uma matéria tratável por categorias modernas de visão ou alucinação, corre o risco de reduzir o mistério que a narrativa preserva. O que a cena comunica com clareza, porém, são as funções teológicas dessas figuras e o clima de autoridade que acompanha Jesus. Não precisamos explicar a mecânica do acontecimento para entender seu significado. Moisés e Elias estão presentes como interlocutores simbólicos do propósito redentor em torno de Jesus. Parte relevante dessa presença simbólica está na maneira como a tradição cultural trata a tenda e a nuvem. No Êxodo e no livro de Levítico, a tenda do encontro é lugar onde o divino e o humano se aproximam. A nuvem que repousa sobre o tabernáculo marca a morada da glória de Deus. Quando Lucas descreve a nuvem cobrindo a cena, ele estabelece um paralelismo intencional com aquela antiga manifestação. A glória de Deus não é um efeito decorativo, é a habitação da presença que afirma e aponta. Assim, quando a voz paterna ordena ouçam a ele, o que ressoa é não um mero mandamento filial, mas a confirmação de que Jesus, que agora aparece circundado pela glória, é o verbo eficaz de Deus, a pessoa cujas palavras carregam o poder decisivo de conduzir o povo para a libertação.
Ainda assim, a ênfase lexical em Êxodos problematiza qualquer leitura triunfalista. A saída final de Jesus é marcada por vulnerabilidade e aparente derrota, a cruz. E é aqui que a teologia da transfiguração se revela mais profunda. A experiência da montanha não anula a cruz, antes a ilumina. A luz que ali resplandece sobre o rosto de Jesus fornece uma clareza do destino que ele escolheu aceitar. Não é uma fuga do vale, nem um convite à contemplação eterna no alto. É um esclarecimento estratégico. Isso é o que você precisa entender antes de ir. Isso é o quadro que torna inteligível o que vai acontecer no vale. A transfiguração então funciona como uma conferência preparatória, um briefing divino, para que, quando a descida vier, os discípulos não interpretem a paixão como mero fracasso, mas como o trânsito pelo qual a salvação se realizará. O contraste entre experiencial e missionário aqui é decisivo para a aplicação pastoral. Há um perigo real de que experiências místicas, encontros de luz ou momentos de consolação espiritual sejam idolatrados, transformados em fins em si mesmos. Pedro quase cai nessa tentação ao propor as tendas. A voz do Pai, cobrindo a cena, corrige. Não se afolem em construir abrigos para a visão. Ouçam o que o Filho proclama e levem aquela palavra para o vale. Essa ordem tem implicações práticas. A experiência montanhosa tem valor, mas seu valor é instrumental. Serve para fortalecer a missão cotidiana, para dar coragem diante do sofrimento, para clarificar o sentido daquilo que veremos quando descer. E quando se desce, quando se volta ao nível da rua, da casa, do pedido desesperado de um pai por seu filho, quando se confronta a fraqueza da fé, a pergunta que permanece é: o que da montanha se carrega? O texto nos apresenta, logo após a transfiguração, a cena de um pai que implora ajuda para seu filho possesso, e notamos a fragilidade dos discípulos em solucionar aquele caso. A montanha, com todo o seu vislumbre, não inocula automaticamente os discípulos com poder infalível. Ao contrário, proporciona visão e mandato. O teste prático acontece no vale da vida, no encontro com o sofrimento cotidiano. E é justamente por isso que a ordem "ouçam a Ele" é tão exigente. Ouvir Jesus é aceitar que o seu caminho de resgate passa por isso, e por isso se traduz em serviço humilde e dolorido. Há ainda um detalhe linguístico que sustenta a leitura de Lucas: o uso atento de termos que evocam o tabernáculo móvel, a presença protetora e a ideia de saída. Quando falamos de Sken, estamos diante de uma palavra que traz a ideia de tenda temporária, de habitação que se desloca com o povo. A festa que relembra as tendas, a festa dos tabernáculos, é uma celebração que recorda tanto a peregrinação quanto a confiança na presença que caminha com o povo. A cena no alto da montanha, com Sken no horizonte verbal de Pedro, convida a recordar que a presença de Deus não foi concebida para um templo fixo, nem como um espetáculo isolado. Ela é móvel, provisória e vocacional. E o verbo episkel, cobrir com uma nuvem de glória, reforça que a presença é protetora, simbólica e orientadora, mas não é convite ao estancamento. Ao fim dessa sequência de observações, a pergunta que nos persegue é prática e aguda. Como levar essa teologia para a vida da igreja e para o caminho do discípulo comum? A resposta que a própria narrativa parece sugerir tem duas partes interligadas. Primeiro, a transfiguração nos dá uma visão, uma confirmação da identidade e missão de Jesus. Segundo, essa visão tem que ser traduzida em escuta obediente e em ação persistente no vale. O risco de transformar a experiência em fim é o erro que Pedro quase cometeu. O caminho correto é carregar o que se recebeu: palavras, direção, coragem. E no contexto de Lucas, carregar significa, sobretudo, aceitar o Êxodos como via de resgate que passa pela cruz.
Dito isso, somos colocados diante de um limite saudável. O texto não nos diz tudo. Ele guarda mistério. Ele nos permite ver a presença, ouvir a voz, detectar os sinais linguísticos que apontam para o significado profundo do acontecimento. Mas não quer que tentemos dominar o evento com explicações que extrapolem o âmbito teológico. Moisés e Elias aparecem, conversam, a nuvem cobre, a voz ordena. O cenário é suficientemente claro para gerar obediência, mas mantém espaço para reverência diante do insondável. Esse equilíbrio entre clareza e mistério é parte do poder persuasivo do relato. Ele ensina sem reduzir, aponta sem confundir, provoca sem sufocar. Então vem o momento que concentra todas essas tensões. A voz declara a filiação. Este é o meu filho, o escolhido. E imediatamente acrescenta o mandato. Ouçam a ele. Para quem carregava expectativas de poder e triunfo, a ordem de ouvir é desconcertante, pois ouvir significa aceitar uma narrativa que contraria o desejo humano imediato. Mas é também libertadora. Ouvir ao Filho é entrar no verdadeiro movimento de êxodo, que liberta não por exaltar a glória momentânea, mas por atravessar o abismo que separa o humano do divino, o cativeiro da promessa. Quando a nuvem se retira e a vista daquilo que fora uma fornalha de luz torna-se novamente a do homem comum, algo permanece. A impressão de que os céus falaram e que, a partir dali, a estrada seria outra. Os discípulos olham para Jesus e veem, talvez com mais nitidez do que antes, o rosto que seguirá para Jerusalém. Eles aprenderam que a montanha não é objetivo, é teste de claridade. O problema, contudo, persiste, porque revelar a missão e cumprir a missão são coisas distintas. A congregação ao pé da montanha não acompanha automaticamente a compreensão teológica. O pai que implora e o menino aflito não se curam por terem testemunhado glória. É por isso que a narrativa se inclina com urgência para a descida. A revelação serve para que algo suceda em terreno comum, para que as palavras do Filho sejam levadas, carregadas e aplicadas à carne das vidas. E é aí, no limiar entre a clareza da montanha e a dureza do vale, que a história nos deixa por ora. Os ecos de Sinai ainda ressoam. O termo Êxodos ainda pulsa com possibilidade de resgate. A tenda e a nuvem lembram um Deus que habita com seu povo e que chama para movimento. Mas a pergunta que permanecerá quando retomarmos o fio desta narrativa é uma pergunta que queima na alma prática. Como transformar visão em serviço? Como converter iluminação em obediência cotidiana? Como fazer com que a palavra ouçam desça da bordoada do alto para o corpo cansado do mundo? A resposta começa naquele instante final na montanha, com a voz do Pai, com a presença de Moisés e Elias e com a sombra da nuvem, e seguirá seu desenrolar no caminho de volta ao vale, onde a fé será provada e a missão testada. Quando a nuvem se dissipa e a luz volta a ser vista com olhos humanos, a descida começa. A narrativa não nos permite saborear um clímax eterno. Ela empurra os discípulos de volta ao mundo real, aquilo que chama e, ao mesmo tempo, testa a fé recém-iluminada. Se esta reflexão está tocando o seu coração agora, inscreva-se para acompanhar estudos como este. Ficou combinado. Subimos a montanha para poder descer. A cena no sopé é brusca. O brilho e a conversa sagrada dão lugar a um pedido angustiado. Um pai traz seu filho atormentado por forças que os discípulos não conseguem expulsar. A falha deles não é apenas técnica, é reveladora. A montanha havia oferecido visão, nome e autoridade. A descida revela que visão sem assimilação prática fica incompleta. O que aconteceu no alto não era para ser um consumo interior de emoções espirituais, mas para transformar a maneira como se enfrenta o sofrimento humano à mão.
A cena deixa explícito que a transfiguração não fabrica super-heróis espirituais instantâneos. Ela forma comunidades que aprendem a ouvir, a seguir, a servir. Essa volta ao vale é a prova de fogo da leitura lexical que Lucas oferece. Se Êxodos carrega o sentido de saída e resgate, então a narrativa exige dos discípulos que traduzam a palavra em ação de libertação. O resgate não acontece como espetáculo. Acontece como serviço diante de uma criança que sofre, diante de pais que suplicam. A autoridade que a voz paterna conferiu a Jesus, e por extensão a sua palavra, precisa ser levada ao encontro concreto do sofrimento. Em termos práticos, ouvir Jesus não é permanecer em êxtase, é encarar a fragilidade do mundo e responder com a verdade que transforma. Vamos por um momento examinar mais de perto os termos que sustentam essa leitura. Repetindo a chave lexical. Êxodos, saída, partida, um mover que está ligado à narrativa do Êxodo do Antigo Testamento, quando o Senhor liberta Israel do cativeiro e o conduz pelo deserto rumo à promessa. No uso lucaniano, Êxodos circunda a trajetória de Jesus, de modo que a palavra não reduz o evento a uma morte nua e crua. Antes, incorpora nele a lógica do resgate, o caminho através do qual Deus liberta. A cruz, portanto, é parte deste movimento de saída. É o canal, paradoxalmente, por onde passa a libertação plena. Não é derrota sem propósito. É êxodo em forma humana. A nuvem que cobre os presentes, episqueu, continua sendo um elemento determinante. No Antigo Testamento, a nuvem e a glória marcam a habitação de Deus sobre o tabernáculo, guiam pelo deserto e selam a presença do Senhor em acontecimentos decisivos. Quando Lucas emprega esse recurso semântico, ele convida o leitor a ouvir a voz que surge no contexto de uma manifestação cultual familiar. A voz que fala de filiação e, em seguida, manda ouvir ao filho. Episqueu, então, tem função dupla, envolver e autorizar. Envolve pela presença que memoria o Sinai e o tabernáculo. Autoriza, porque sob aquela cobertura, as palavras que são ditas carregam peso judicial e pastoral. Não é mera poesia atmosférica. É o selo de que ali se está diante de algo que pede decisão. Isken, a tenda que Pedro propõe, merece um cuidado interpretativo adicional. A palavra remete à imagem das tendas do deserto, à fragilidade e à itinerância do povo de Deus. No imaginário judaico, montar tendas é lembrar-se da caminhada e da provisão divina. Pedro, talvez tomado pelo desejo de cristalizar a experiência e transformá-la em culto contínuo, imagina erguer abrigos. Mas o gesto, ainda que movido por boa vontade, é deslocado. A tenda recorda a provisória habitação de Deus entre o povo, mas a cena exige outra coisa, não permanência no ponto alto, mas obediência àquele que vem do alto e seguirá caminho que inclui sofrimento. Montar tendas seria tornar a experiência em refúgio, quando a intenção divina é que a experiência torne possível a missão no vale. Há também um jogo tipológico acontecendo com Moisés e Elias. Eles representam em conjunto a totalidade da história de Deus com Israel. Lei e profecia, promessa e intervenção. Moisés fala em certa medida do êxodo primeiro, do livramento histórico. Elias carrega o vigor profético e a expectativa de intervenção apocalíptica. No entanto, ambos convergem para a mesma afirmação: a centralidade de Jesus como aquele por meio de quem o propósito histórico encontra seu clímax. É importante frisar o que já foi dito. A narrativa não se preocupa em explicar os mecanismos da aparição. O ponto focal é teológico. A presença dessas duas figuras não nivela Jesus com eles. Antes, insere o Filho na linha mestra da história da salvação, como aquele cujo caminho fará com que a promessa se cumpra. Agora um foco mais preciso sobre ouçam a ele.
A ordem, dita pela voz paterna na cena, ecoa a pedagogia de Deuteronômio. Ali, a tradição de Israel foi educada para reconhecer e escutar o profeta que Deus levantaria. Ao colocar "ouçam a ele" no centro, a cena de Lucas regula a autoridade de Jesus. Ele não é apenas revelação momentânea, é figura histórica e profética, cuja palavra deve ser recebida como guia para o povo. E qual era, naquele contexto imediato, a palavra que exigia escuta? O anúncio de paixão, a comunicação de que o Messias caminharia por vias de rejeição e morte para consumar o resgate. Ouvir, portanto, tem consequências práticas. Significa aceitar um caminho que contraria expectativas de triunfo e se dispõe a acompanhar alguém rumo a um êxodos que subverte categorias humanas de sucesso. Nas comunidades para as quais Lucas escreve, esse tipo de instrução tinha implicações pastorais profundas. Pense no líder que prefere montagem de encontros espetaculares à formação de cristãos capazes de sofrer com o povo. Pense no crente que busca experiências de luz como escape do compromisso ético. Pense na igreja que mede a presença de Deus pela intensidade emotiva e não pela disponibilidade em servir aos aflitos. O chamado "ouçam a ele" corrige esses desvios. O que importa é a aderência à palavra do Filho, que frequentemente exigirá a renúncia de agendas pessoais e a entrega ao cuidado do próximo. É útil aqui trazer algumas aplicações concretas para o discipulado na igreja hoje. Primeiro, preservar o sentido formativo das experiências espirituais. Quando vivemos momentos de grande consolo ou revelação, devemos imediatamente perguntar: que instrução essa experiência me dá para o meu trajeto diário? O risco de petrificar a experiência como fim é sempre real. A transfiguração nos ensina a converter o encontro em mandato. Segundo, praticar a escuta obediente nas decisões comunitárias. As congregações são chamadas a priorizar a palavra de Cristo quando confrontadas com escolhas que possam conferir status espiritual a eventos em detrimento do serviço ao necessitado. Terceiro, cultivar uma teologia da cruz que não seja resignada nem romântica. Reconhecer que a via do resgate passa por sofrimento não significa celebrar o sofrimento por si mesmo, mas ver nele o meio pelo qual a reconciliação é alcançada. Voltando ao exame lexical com um pouco mais de cuidado técnico, convém notar que as nuances dos termos gregos reforçam a leitura proposta por Lucas. Êxodos é termo carregado e amplo. Não se circunscreve a ideia de morte como fim, mas a imagem de deslocamento para a libertação. Por isso, é inadequado reduzir o uso lucaniano à eufemística de um falecimento sem propósito. Sken traz a noção de habitação temporária. Sua presença no verbo e no substantivo lembra que a presença divina pode caminhar e não necessita de fixação nostálgica. Episkeu, ao descrever a nuvem que cobre, recupera imagens do tabernáculo e do Sinai. Uma presença que protege, que confere autoridade e que orienta. Esses vocábulos, postos lado a lado no cenário da transfiguração, tecem uma leitura coerente. O Filho é apresentado como aquele por quem Deus habita convosco, por quem a glória se faz manifesta e, simultaneamente, por quem o povo é convidado a entrar no movimento de saída rumo à libertação plena. Podemos também ponderar sobre a função pedagógica da lacuna temporal, os 6 dias mencionados antes da transfiguração. Esse período não é decoro narrativo. Serve como dispositivo para que o anúncio prévio de paixão não chegue ao ápice sem meditação. Existe uma separação entre a confissão de Pedro e o momento de clareza da montanha. Esse intervalo faz a narrativa ecoar a dinâmica do Sinai. Há a palavra, há o tempo de preparação, ao encontro. Para leitores judeus do primeiro século, esse arranjo cronológico soaria familiar. A revelação tem etapas, exige purificação e produz autoridade.
Para nós que lemos o texto, essa estrutura indica que a revelação sobre o destino do Messias não é teatro, mas processo formativo, e por isso a exigência de ouvir. Ao tratarmos da relação entre experiência mística e missão, é imprescindível manter equilíbrio pastoral. As experiências elevadas não são inválidas. Elas constituem recursos preciosos para fortalecer a fé, renovar vocações e animar a esperança. Porém, o perigo é transformá-las em moeda de autoestima espiritual ou em justificativa para abandonar os compromissos comunitários. A transfiguração lida com fidelidade lexical, impede esse desvio. A luz que ilumina Jesus serve para que se compreenda o que ele irá enfrentar, e que, ao cair a luz, os discípulos o sigam onde a luz não convence à primeira vista. Há ainda, em termos práticos, uma provocação para a liderança pastoral. Como preparar comunidades para que não sejam vítimas de expectativas equivocadas? Duas pistas surgem do texto. A primeira é catequese contínua. Ensinar que seguir a Jesus implica, em muitas ocasiões, aceitar paradoxos. Vida que se dá para que outros vivam. Vitória que se manifesta no serviço abnegado. A segunda é formação de militância compassiva. Desenvolver ministérios que respondam ao sofrimento cotidiano de alimentação, saúde mental, justiça social, de modo que a liturgia da montanha se traduza em cuidado no vale. Em debates teológicos contemporâneos, a transfiguração frequentemente é apelidada de evento de confirmação sobre a identidade de Cristo. Concordo com isso, mas acresceria: é também evento de instrução. A confirmação da pessoa de Jesus é inseparável da ordem ética que ela traz. Este é o meu filho, escolham escutá-lo. Não é frase para liturgia estética, é mandato moral. Por isso, a prática do discipulado consiste em converter confissão em obediência, visão em serviço, filiação em compromisso com o irmão que sofre. Antes de encerrarmos, convém ressaltar um cuidado hermenêutico. Não devemos prescindir do mistério guardado pelo texto. Lucas nos dá pistas, vocábulos e estruturas, mas não fornece todos os elementos para uma explicação científica das aparições ou das dinâmicas celestiais. A narrativa cultiva reverência, não curiosidade sensacionalista. Esse respeito pelo limite é um exercício de humildade teológica. Aceitar que há aspectos do agir divino que transcendem categorias racionais e, ainda assim, podem ser interpretados no que dizem acerca da missão e do caráter de Deus. Retomando então a linha mestra, Lucas escolhe Êxodos para nos lembrar que a trajetória do Filho é uma saída redentora que atravessa aparente derrota. Escolhe Esquém para nos lembrar da presença itinerante do Senhor. Escolhe Episqueu para nos dizer que a glória que se manifesta é a mesma que cobriu o tabernáculo e guiou Israel. Essas escolhas lexicais não são ornamentos, são ferramentas hermenêuticas que conduzem o leitor a uma compreensão prática. Subir a montanha é para que se desça com missão e com palavra. Ouvir a voz que manda escutar o Filho é acolher o itinerário de amor que leva à libertação do mundo, muitas vezes por caminhos que confundem nossa lógica. No fim, a pergunta que fica para cada cristão e para cada comunidade é concreta e pungente. O que eu levo da montanha para o vale hoje? Levo memórias confortantes? Ou levo a determinação de seguir a palavra do Filho até os lugares onde o sofrimento clama por presença? A transfiguração nos desafia a responder que a verdadeira glória é aquela que caminha para encontrar a dor do outro, que se faz úmida de lágrimas e mãos que curam. Se esta reflexão provocou novas perguntas ou mudou a maneira como você vê a transfiguração, deixe um comentário dizendo como esse episódio bíblico tem falado ao seu contexto. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que experiência espiritual é ponto de partida, não porto final.
E se quiser aprofundar esse estudo, há materiais e bibliografias na descrição que ampliam as leituras de Lucas, a semântica dos termos gregos e as conexões com o AT. Que a voz que sobre a montanha ordenou ouvir o Filho nos dê coragem. Que a luz vista no alto não nos seduza a permanecer alheios ao sofrimento, mas nos equipe para descer e caminhar com os que clamam por resgate. Ouçamos a Ele, não para nos abrigarmos sob tendas de contemplação, mas para empreendermos, com coragem e compaixão, o êxodo que liberta.